Negócio chato na vida é essa coisa de não conseguir aprender. Um dia desse eu estava conversando com um amigo. Cara, eu sempre fico na dúvida se eu consegui aprender ou não. Eu tento ganhar um monte de conhecimento durante o estudo, mas quando chega na prova eu esqueço um monte de coisa. Coisa horrível, cara. Depois que ele falou isso, eu perguntei uma coisa pra ele. Aprender e ganhar conhecimento são as mesmas coisas pra você? Claro. Se eu disser pra você que aprender e adquirir conhecimento são coisas totalmente diferentes. E mais, se você continuar confundindo isso, os seus estudos e os resultados que você vai alcançar não vão dar em nada. Para com isso, vai me convencer com isso aí não. Nesse vídeo nós vamos dar um BUF nessa confusão entre aprender e adquirir conhecimento. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. A necessidade de aprender segue a gente pela vida inteira. Quando a coisa aperta em algum momento da nossa vida, é essa capacidade que abre novos caminhos pra gente. Infelizmente, o Brasil sofre hoje com uma quantidade imensa de pessoas desempregadas. Deixar de ser desempregado depende bastante da capacidade que a gente tem de aprender ou não. Por isso, é fundamental que a gente não fique numa confusão entre o que de fato é aprender e o que não é aprender. Ser capaz de aprender vai colocar você na faculdade? Vai. Vai fazer você passar naquele concurso público que você sonha? Vai. Vai facilitar a sua vida quando vierem os dias ruins? Vai. Então não dá para vacilar e ficar com uma ideia errada do que é aprender. Eu vou colocar em palavras simples e diretas. Acumular conhecimento não é o mesmo que aprender. Aprender significa fazer algo com o conhecimento que você adquiriu que você não era capaz de fazer antes. Buf! Isso é tão importante que eu vou dar alguns exemplos e explicar uma teoria que fica por trás de tudo isso aí. Se liga nesse primeiro exemplo. Uma redação nota 1000 no Enem tem que ter uma conclusão impecável. O manual de redação que o próprio Enem entrega pra gente gratuitamente diz que uma conclusão impecável tem que responder 3 perguntas. 1. Qual é a solução do problema? 2. Quem vai executar a solução do problema? 3. Como essa solução vai ser executada? Depois de ler o manual, eu posso dizer que aprendi a fazer uma conclusão impecável? Não! Você não pode dizer isso. Depois de ler o manual, você só adquiriu o conhecimento. Ainda falta uma etapa importantíssima para chegar no aprendizado. Agora, imagina a cena. Com esse conhecimento, eu pego uma folha de caderno, pego uma caneta velha que eu mastigo a tampa, pego o primeiro problema que passar pela minha cabeça, uma vida melhor que a minha, faz a minha vida legal parecer péssima. Isso é um problema. Agora eu pego tudo isso e tento responder as 3 perguntas que uma conclusão impecável tem que ter. Quando eu tentei fazer isso, sabe o que eu descobri? Ler o manual é muito mais fácil do que fazer o que ele fala. Quando eu tentei escrever, as ideias não fluíam, escrevia, riscava, tentava escrever de novo, escrevia pior. Quando eu adquiri o conhecimento, eu não imaginei que seria tão complicado usar esse conhecimento. Dá para perceber a diferença entre as duas coisas? Aprender tem muito a ver com insistência. Quando eu percebi que a coisa estava meio complicada, eu já estava enterrado na dificuldade mesmo, peguei mais 4 problemas e tentei fazer a mesma coisa. Brigar, escrever, reescrever, escrever de novo, riscar, jogar fora, pegar uma ideia melhor e tentar chegar num resultado que seja bacana. E foi quando a mágica aconteceu. Escrever uma conclusão para aquele 5º problema que eu pensei foi muito mais fácil do que escrever a conclusão para aquele primeiro problema que eu tinha pensado. Agora eu posso dizer que eu aprendi, porque eu adquiri um conhecimento, aprendi a usar esse conhecimento para fazer uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Buf! Eu vou guardar esse buff do aprendizado com carinho tremendo, porque eu sei que eu vou usar várias vezes na minha vida. Eu só consegui ter mais clareza sobre essa parada de aprendizado quando eu li um monte de coisas sobre pessoas que estudaram esse assunto mais profundamente. Teve um cidadão chamado Benjamin Bloom que me ajudou muito a entender esse processo de aprendizado pelo qual o ser humano passa. Ele é uma pessoa morta hoje. Mas dessas pessoas mortas que continuam ajudando bastante gente viva. Quando ele começou a estudar aprendizagem, ele entendeu que o processo de aprendizagem tem 3 dimensões. A cognição, a parte afetiva e a parte motora. A cognição é bem intuitiva. Quase todo mundo entende que existe uma parte do nosso cérebro que é responsável por lidar com o conhecimento. A parte afetiva do aprendizado nem sempre é tão óbvia. E a parte motora muitas vezes é até desconsiderada. Ele morreu antes de completar o estudo sobre as 3 dimensões, mas a parte cognitiva ficou muito bem definida e bem estudada. Outras pessoas depois vieram, contribuíram mais com o trabalho dele, fizeram uma revisão sobre ele e ela se tornou bastante conhecida. Inclusive, é uma das referências utilizadas na montagem da matriz de competência e habilidade do Enem. O resultado do estudo desse cara foi um modelo de aprendizagem que se baseia em 6 domínios cognitivos
que se diferenciam entre si pelo grau de complexidade. E esses domínios se relacionam. Para o Bloom, todo aprendizado começa com a aquisição de conhecimento. E o principal recurso nesse processo é a memória. Para uma criança aprender a ler, primeiro ela tem que ser capaz de reconhecer as letras, e isso é o papel da memória dela. O conhecimento memorizado precisa ganhar significado, precisa ser compreendido. E esse é o segundo domínio cognitivo. Você está reparando que quando eu falo sobre um domínio cognitivo ou outro, surgem alguns verbos aqui na tela? Esses verbos definem as ações que são utilizadas dentro desses domínios cognitivos. Lembra aquela ideia de que aprender é fazer algo que você não sabia fazer antes? Pois é. Em cada nível desse domínio cognitivo, você tem que fazer alguma coisa para alcançar o próximo grau de aprendizado. Depois de adquirir o conhecimento e dar significado para ele, chegou a hora de aplicar isso a uma nova situação. Esse é o terceiro domínio cognitivo, a aplicação. Até agora nós falamos sobre os domínios de baixa ordem. Os próximos 3 domínios cognitivos são chamados de domínios de alta ordem. O domínio de análise está totalmente relacionado à capacidade que a gente tem de pegar uma informação grande, complexa, fragmentar, dar significado a cada uma das partes, comparar com outras informações e pensar sobre elas. Isso é o domínio de análise, é o 4º domínio cognitivo. O primeiro domínio cognitivo de alta ordem. O 5º domínio cognitivo, que é a avaliação, expressa a nossa capacidade, baseada nos domínios cognitivos anteriores, de julgar, de justificar, de recomendar, com base em tudo que a gente adquiriu até esse momento. Quando um médico decide a melhor terapia, um advogado escolhe uma linha de defesa, um vendedor indica o melhor computador para o seu uso específico, todos esses seres humanos estão usando o domínio cognitivo de avaliação. Por fim, depois que a taxonomia de Bloom ou o trabalho do Bloom foi revisto por alguns dos seus seguidores, eles decidiram fazer uma inversão de algumas ordens e colocaram como domínio cognitivo mais elevado o domínio cognitivo de criação. Usar todos os domínios cognitivos anteriores para criar é o grau máximo da escala de aprendizagem do Bloom. E nesse caso, você pode ter um pedreiro inventando uma técnica diferente de colocar um tijolo sobre o outro, um atleta planejando a sua rotina até a próxima Olimpíada, ou mesmo um escritor elaborando seu romance. Todos estão exercitando o domínio cognitivo mais avançado do grau de aprendizagem, que é a criação. Se você assumir como verdade que adquirir conhecimento é o mesmo que aprender, todas as suas ações relacionadas à sua ideia de aprendizado vão estar ligadas única e exclusivamente ao processo de memorização. Sabe aquela ideia? Decoreba, engole aqui, esquece ali. É um processo muito limitado de aprendizado porque ele não evolui na escala de aprendizado até que você atinja níveis mais altos. Por isso, essa sensação daquele meu amigo de cara, eu esqueço um monte de coisa, porque não aprendeu, você ficou no domínio cognitivo mais baixo, você ficou só na memorização, precisa avançar. Adquirir conhecimento só faz sentido se você colocar ele na base do processo de aprendizagem e apoiar todos os domínios cognitivos que vêm depois em cima dessa base. Do contrário, perda de tempo adquirir conhecimento. Passar num concurso, entrar no Enem, conquistar um emprego, enfim, o que você quiser pensar. É sempre o objetivo final de uma jornada, de um processo que vai acontecer durante um tempo para chegar lá. Pensando nessa jornada, que mantém o nosso motor funcionando para chegar lá no final é o aprendizado. Encher a nossa bagagem de conhecimento durante essa jornada, sem usar esse conhecimento para aliviar o nosso caminho, é como carregar peso à toa. Por isso, cria um alerta aí na sua cabeça. Se você se pegar em algum momento da sua jornada falando alguma coisa do tipo, cara, eu estudo, mas eu não consigo lembrar depois o que eu estudei, seja crítico, questione os seus métodos e veja se você não está só adquirindo conhecimento, sem procurar caminhos para acessar os domínios cognitivos mais elevados, compreensão, aplicação, análise, avaliação e criação. Eu acho muito legal fazer esses vídeos porque eu tenho a oportunidade de dividir com você coisas que em algum momento eu estudei, apliquei na minha vida e vi funcionar. E na maior parte das vezes isso sempre tem uma historinha envolvida. E eu gosto de compartilhar com vocês algumas dessas histórias. Há alguns meses eu decidi que devia cuidar um pouco mais da minha saúde. A maioria das pessoas que procuram um médico ou pensam em cuidar da sua própria saúde estão fazendo isso porque tem alguma doença incomodando. E eu sou idêntico a todas essas pessoas. Se eu não tiver uma doença me importunando ou tirando alguma coisa que eu seja capaz de fazer, eu não gosto da ideia de pensar em cuidar da minha saúde, porque por mais que eu seja médico e entenda o conceito de saúde, eu ainda também tenho o meu lado preguiçoso que entende que saúde é só ausência de doença. Se eu não estou doente, então eu estou saudável. Já me conheço e preciso me enrolar de vez em quando. Para cuidar da minha saúde, eu inventei uma ilusão na minha cabeça. Vou me tornar jogador de futebol.
Agora a abertura dos vídeos do cara vai ser: sou formado em medicina, sou formado em engenharia e também sou jogador de futebol. Falta mais o quê? O cara quer ser tudo. Eu não vou ser jogador de futebol profissional. De repente, fala aí pros caras aí que eu tô começando a jogar aí, 1,90 m de altura, explosão, velocidade, grosseria, tem sobrando, precisar aí, tamo aí, centroavante rompedor. Valeu? É nóis. Eu só criei um plano pra voltar a jogar futebol sem me machucar. Eu não queria me lesionar, não queria torcer o pé, não queria me machucar, enfim. E pra conseguir alcançar tudo isso, eu sei que eu vou precisar perder peso, melhorar meu condicionamento físico, melhorar minha técnica de jogo. E o efeito colateral de tudo isso vai ser alcançar aquela saúde que nós médicos recomendamos para que todos possam viver melhor. Para fazer tudo isso acontecer, eu precisei adquirir conhecimento, onde eu vou treinar, o que eu vou treinar, a alimentação importa. Precisei entender e dar significado a cada um dos treinamentos. E pegar tudo isso e aplicar o meu plano de me tornar um jogador de futebol. Com tudo isso pronto, eu precisei analisar as informações, avaliar minhas possibilidades e criar a minha rotina semanal de treinamento. Gente, é Bloom tudo nessa vida, não tem como fugir. O mais legal é que quando tudo estava no papel, eu não imaginei que a coisa seria tão fácil. Cinco segundos. Deu! Para jogar futebol eu vou precisar perder peso, fortalecer os músculos, ganhar agilidade e acreditem, nada disso é divertido. Perto de tudo isso aí, passar em medicina foi muito fácil. E ainda tem a parte que eu vou treinar às 3 horas da tarde no sol com uma molecada que tem menos de 17 anos e tem mais tempo de treino de futebol do que eu tenho de medicina. Mas é super interessante como entender o modelo de aprendizagem do Bloom me faz olhar para essas circunstâncias desafiadoras e bem difíceis de uma maneira bem diferente. Teve um treino que um dos exercícios era chutar no gol. Eu errei todos os chutes, errei longe, joguei para fora do campo todos os chutes que eu dei. Como todo bom aprendiz, eu voltei para casa, entrei no YouTube, vi um monte de profissional chutando e fiquei tentando entender o que eles fazem para conseguir chutar no gol. Voltei pro treino com a confiança de que ia chutar igual o Messi. Não deu certo. Descobri que eu não sou o Messi. Ainda. Durante o exercício eu vi que um dos meninos que treinavam lá chutava super bem. O Mardito conseguia chutar com as 2 pernas no gol certinho, cara. Não tive dúvida, eu vou sugar o conhecimento desse caboclo. Ei, beleza aí? Como é que você faz pra chutar desse jeito, cara? Ele ficou meio confuso, não entendeu bem a pergunta. Óbvio. Pois eu descobri que ele treina desde os 3 anos de idade. Tinha quase 17 anos. Ele não precisa pensar mais pra chutar, ele chuta e a bola vai certo. Como eu estava num estágio muito inferior ao dele, eu precisei ajudar ele a pensar como um cara que não sabe chutar. Beleza, vamos por parte. Onde é que você apoia o pé antes de chutar a bola? Ele fez um movimento imaginário só, para entender como funcionava o pé dele quando ele ia chutar na bola. Foi incrível. Ele pensou um pouco, enxergou a movimentação dele e veio com uma resposta cheia de certeza. Imagina a bola, e antes de chutar, você tem que colocar o seu pé um pouco para frente da linha do meio da bola. Quando ele falou isso, eu aprendi a chutar? Claro que não. Afinal de contas, aprender a fazer alguma coisa é pegar um conhecimento que você ainda não tinha e, com base nele, fazer uma coisa que você ainda não sabia fazer. Então faltava eu descobrir com o meu corpo como fazer esse conhecimento funcionar e chutar a bola certinho no gol. Chegou minha vez de fazer o exercício de chute ao gol. O professor rolou a bola para a direita, mais ou menos uns 20 metros do gol, e aí a minha ideia era: olho na bola, controle da passada, velocidade controlada, pé posicionado no lugar certo e pum! Saiu uma pancada incrível, direto no gol. Puf! Tudo beleza aí? A molecada que viu o chute ficou louca com a velocidade da bola. Quase morri de alegria. Pra mim, o treino inteiro valeu só por causa daquele chute. Eu já queria entrar na fila do exercício na frente dos outros pra ver se eu conseguia chutar de novo daquele jeito. Foi uma festa só. Acertar o chute muda a minha vida? Não. Mas acertar, depois de ter participado de um processo de aprendizado, me faz querer continuar aprendendo coisas que eu não sabia fazer. E isso muda a minha vida. Só nessa brincadeira de querer jogar futebol, eu já tô correndo mais, já tô fazendo mais atividade física, já tô me sentindo melhor. O foco não é necessariamente cuidar da minha saúde, mas como efeito colateral tá funcionando. É
Claro, eu podia fazer regime, podia ir pra academia levantar peso, podia fazer caminhada, podia fazer um monte de coisa que eu já tentei fazer antes e não funcionou. Por isso eu precisei inventar alguma coisa que eu quisesse aprender, e para conseguir chegar nesse ponto de aprender, eu teria que fazer coisas que, como efeito colateral, viria saúde também. Se eu tentasse fazer as coisas que eu já tinha tentado antes, eu sabia quanto tempo ia demorar minha motivação. 3 dias. Não ia funcionar. Ia tentar, não ia dar certo, não ia aprender nada de novo. Você lembra que é o aprendizado que faz o motor da gente continuar funcionando durante a jornada? Pois é, a grande sacada é essa. Faça o que você quiser fazer na vida, por mais chato que seja, tente aprender alguma coisa que te leve a fazer coisas que são interessantes. Guarda no coração que aprender é usar o conhecimento que você acabou de adquirir para fazer uma coisa que você não era capaz de fazer antes. O que você vai aprender enquanto se prepara para entrar na faculdade? O que você vai aprender enquanto se prepara para passar no concurso público que você tanto sonha? O que você vai aprender enquanto você pesquisa e procura aquele emprego dos seus sonhos e se capacita para ele? O que você vai aprender enquanto você se torna fluente naquela língua estrangeira que você já abandonou o curso 12 vezes? Seja lá o que você vai inventar para aprender durante esses processos todos, eu já tô torcendo por você. Se tiver alguma dica de futebol, me manda aí que eu tô na pegada do aprendizado também. Gostou do vídeo? Que ótimo! Então vem aqui no gostei. E se você tem um amigo que ainda confunde adquirir conhecimento com aprendizado, manda esse vídeo para ele. Valeu!